Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que é um assunto bem chato, são sobre as mortes de negros que estão acontecendo nesse último período, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. É uma onda de violência muito forte, de assassinatos, de homicídios, de crimes contra a população negra muito grande, no meio de uma pandemia mundial que tá todo mundo passando, que é a questão do coronavírus, do Covid-19. Uma coisa muito chata, muito triste que tá acontecendo, e eu precisava falar um pouco com vocês sobre isso, porque realmente é uma coisa que, como eu já falei com vocês em outros vídeos de racismo, dessa questão toda de preconceito, é uma questão que me deixa bem pra baixo, estabiliza. Então eu tinha que colocar pra fora e falar também num bate-papo, né, pra talvez quem não viva isso na pele, não conviva com isso no dia a dia, ver se consegue ampliar um pouquinho a visão, conseguir sair da bolha que vive, que convive, e tentar abrir os olhos, né, para as coisas que estão acontecendo no mundo, porque realmente são coisas muito graves e que não podem continuar. Então, antes de continuar a falar sobre esse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo se você gostar, não esquece, e comenta aqui embaixo, porque o importante é a gente debater e sempre com respeito. O que acontece? Temos vários fatores que prejudicam a vida de pessoas negras, né? Aqui no Brasil, a gente teve a questão da escravidão, que aconteceu e que, mesmo com todos esses anos depois, parece que ela nunca acabou. Por que eu falo isso? Porque tem ainda uma divisão e uma desigualdade social muito grande, e as piores condições ficam para os negros. E isso é resultado de uma política que a gente viveu durante muito tempo, de um período histórico que a gente passou durante muito tempo e que nunca se foi falado aqui no Brasil, nunca se foi discutido, e nunca foram feitas políticas públicas para essa população que sofreu essa defasagem aí no meio do caminho. O que quer dizer isso? Se as favelas são compostas por a maioria das pessoas negras, por que tem isso? Vamos lá. Quando aconteceu a abolição da escravatura, não foi assim, nossa, vocês estão livres, toma aqui, ó, um dinheiro, uma casa, algum tipo de reparação por todo esse dano, todo esse inferno que eu causei na tua vida. Eu estuprei a tua mãe, eu estuprei a sua filha, a sua mulher, eu te tirei da sua família, eu te tirei do seu país, eu demonizei a sua religião, torturei. Então, toma aqui, ó. Essa é uma indenização mínima, porque o reparo nunca vai ser total por tudo que eu te fiz passar. Isso nunca aconteceu. Simplesmente o cara que era escravo do dia seguinte, do dia pra noite, ele não era mais. Só que ele também não tinha uma casa, ele não tinha um emprego, e ele não tinha comida, ele não tinha dinheiro. E o que ele fez? Ele começou a ir para os morros, e aí foram formadas a favela. A gente está falando de uma forma bem básica. Isso nunca foi discutido aqui no Brasil. A gente tem um problema, né, histórico sobre a questão da ditadura, a questão da escravidão. Aqui nada se é discutido, tudo é mais fácil você colocar, deixar de lado, deixar pra lá, e vida que segue. Isso faz com que a gente não tenha uma memória histórica. O que é isso? Lá na Alemanha teve a questão do nazismo. Lá, se você for visitar, em todos os lugares tem um museu, tem uma placa, tem uma carta, tem informação, na escola é estudado sobre tudo aquilo que aconteceu de ruim, quais foram as causas, né, as consequências daquilo que foi feito, para a população lembrar e para as pessoas verem que aquilo não foi uma coisa legal. Aqui não tem isso, então a gente meio que esquece. Tem gente que fala que foi invenção, tem gente que fala que a Princesa Isabel foi heroína, porque a gente não conhece a nossa própria história. Então, isso faz a gente ter um distanciamento
das pessoas que passam por certas situações. Porque é mais fácil a gente não questionar e acreditar na história mais bonitinha que alguém tá contando do que a gente enfrentar a realidade triste, né, do nosso passado, da perversidade que aconteceu, do que fizeram. É mais fácil, todo mundo tende a fazer isso. Dificilmente a gente vai ficar querendo lembrar de uma coisa triste, a gente vai querer ficar lembrando de quando a gente errou, a gente quer esquecer aquilo e vida... Só que são pessoas que passaram por isso e todas as ações têm consequências e reações. Por isso também, por causa da escravidão e por não terem políticas públicas para essas pessoas que sofreram esse dano, a população negra é a população que tem os trabalhos onde ganham menos, tem os trabalhos onde estão mais expostas a riscos, moram em locais considerados de riscos, não tem plano de saúde, não tem tanto acesso à cultura, e aqui no Brasil isso é muito grande. E aí, o que acontece? Com isso, a vida de uma pessoa negra, fora tudo isso que eu falei, se torna muito mais difícil e tem também a questão do racismo. Nós vivemos em uma sociedade racista. Isso vai definir quanto tempo a gente vai viver, vai definir que a gente tem 2,7 mais vezes de morrer do que um branco. Nós somos a maioria da população, 54% da população brasileira, e somos 70% da que morre. Essa conta não fecha, essa matemática não bate. Então, o que precisa ser feito? Por que dessas condições? Por que é mais fácil? Por que eu me sinto mais à vontade em matar, em apontar uma pistola a uma pessoa que é negra do que ter certos atos e certas atitudes com uma pessoa branca? Isso tudo é resquício da escravidão que ficou, que nunca foi discutida, e também da certeza da impunidade por parte das pessoas brancas. Por quê? Quando você tem pessoas brancas ou pessoas de poderes, operações, no meio de uma pandemia... Nas favelas. Tem um padeiro aqui. Ai, Jesus. Gente, tô gravando com a janela aberta porque tá muito quente. Eu liguei o ventilador, fica o barulho do ventilador. Enfim. Outra coisa, a questão de você ser bem-sucedido, de você ter mais dinheiro, de você ter posse de terras, isso tudo também é resquício da escravidão e da política de embranquecimento que aconteceu aqui. As pessoas que moravam aqui, né, tinham todas essas terras, todos esses hectares, todas essas fazendas à custa de trabalho escravo. E essas pessoas também que eram escravos e depois, de um dia para a noite, se viram livres, não tinham nada disso. Então, óbvio que é mais fácil eu hoje começar a minha vida sabendo que eu tenho uma casa do que eu ter que ficar minha vida inteira lutando por um lugar onde eu possa morar. Já é uma dívida a menos, já é uma preocupação a menos, já é uma tranquilidade a mais na minha vida, que o negro dificilmente tem, que o negro de favela dificilmente tem. A questão da meritocracia, por exemplo. Por que não pode ser discutida a meritocracia aqui no Brasil? Porque a meritocracia é quando pessoas, por exemplo, duas pessoas em situações exatamente iguais estão competindo para uma vaga, para uma posição. Isso aqui é impossível de acontecer, porque se você tem um homem e uma mulher, eles já estão em posições diferentes. Se você tem um branco e um negro aqui no Brasil, eles já estão em posições diferentes. Se você tem um branco e um indígena, eles já estão em posições diferentes. Então, não tem como a gente falar de meritocracia num país que tem muita desigualdade social. O que seria a meritocracia? Quando que a meritocracia seria válida? Quando eu estou competindo, no caso, com outra mulher negra que teve as mesmas qualidades de ensino que eu tive, que teve as mesmas qualidades de apoio psicológico que eu tive, que tem as mesmas qualidades de moradia que eu tenho. Isso seria questionar a meritocracia. Um tem as mesmas possibilidades que o outro, né, para concorrer a uma vaga. Vamos dar um exemplo. Aí eu posso discutir meritocracia. Agora, quando você fala de meritocracia, vamos falar sobre o caso do Enem que está acontecendo agora. Eu acho que qualquer país sério que se preze, no meio de uma pandemia onde está sendo pregado que a única forma de diminuir o contágio é a não aglomeração, um exame nacional vai ser cancelado. Isso aí não deveria nem ser discutido. Só que aqui no Brasil isso está sendo discutido.
É surreal. É surreal o povo. E quem tem que lutar? Os mais pobres. Porque quem vai ser prejudicado? Eles não estão tendo aulas. Tem pessoas que não têm computador, tem pessoas que têm internet, mas não têm um telefone bom para usar. Tem pessoas que não têm conexão. Como que você vai competir com uma pessoa que está lá na Zona Sul do Rio, que é a parte turística aqui da cidade, a parte onde estão as pessoas com alto poder aquisitivo? Como você vai comparar uma pessoa que tá lá morando de frente à praia, que tem um apartamento de 100 metros quadrados ou até mais, com uma condição ideal, um quarto bonitinho para estudar, silêncio, ninguém correndo pela sua casa, não tem padeiro apitando. Tá concentrada ali, única e exclusivamente com todo equipamento de primeira linha. Padeiro, deixa eu falar. Pra estudar e se preparar pra fazer um exame de pré-vestibular. Como que ela vai competir com uma pessoa negra da favela que ou às vezes está tendo que trabalhar porque os pais ficaram sem renda, a mãe que talvez trabalhava de doméstica ou enfim trabalhava no shopping, trabalhava em algum lugar, não tem mais sua fonte de renda, não está recebendo, então às vezes essa criança ou esse adolescente vai fazer uma entrega, vai trabalhar de Uber, vai se virar como pode, vai pro sinal, vai vender comida, vai vender doce. Como que essa pessoa que está preocupada em comer, em alimentar a família, ou a família está preocupada em alimentar, né? No meio de uma pandemia tem que se preocupar com isso. Como que ela ainda vai ter cabeça para estudar, como que ela vai ter equipamento para estudar por um exame de pré-vestibular nacional. Qualquer país sério teria cancelado. Essa é a primeira coisa. E aqui não. Porque as pessoas têm que clamar, pelo amor de Deus, olha aqui, eu não consigo, não chega internet. E além disso, estão tendo operações policiais no Rio de Janeiro. Pessoas estão morrendo todos os dias. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado aqui no Brasil. Isso não é normal. Isso não deveria ser normal. Isso não deveria ser aceitado. Isso não deveria ser banalizado. Que é o que fazem aqui. No mês de uma pandemia, dia 15 de maio, no Complexo do Alemão, 12 pessoas foram mortas. Foram assassinadas pelos policiais. Numa guerra que eles dizem ser contra as drogas. Né? O governador que tá aí nesse momento, a gente já sabe muito bem que ele é bem diabólico, vamos dizer assim. Ele comemorou mortes, ele tá sempre na mídia por essa questão de ser bem genocida, vamos dizer assim, é um governo, né, que é chamado de genocida, que é quando praticamente não é você que mata, mas você dá ordem pra matar. E é bem isso, é o governador, ele não tá ali, ele não tá atirando fisicamente, mas ele tá por trás desse gatilho que tá sendo puxado. Então, como que uma criança, um adolescente que tá nessas condições, que tendo que lidar com como que vai comer, como que vai sobreviver, como que vai trabalhar, como que vai ter dinheiro, vai ter que estudar no meio de uma pandemia e operações policiais que acontecem o tempo todo, luto, várias coisas acontecendo. É muito complicado. Isso não deveria ser nem discutido, era para ter sido cancelado imediatamente. E as pessoas estão dormindo ainda, tendo que se preocupar com isso. O que isso quer dizer? Se esse exame for mantido, mais uma vez, os brancos terão mais oportunidades do que os negros. Porque a maioria que não vai conseguir prestar são negros e pobres. Isso aí, mais uma vez, vai ressaltar mais um ano de desigualdade social aqui, descarada, onde as pessoas ainda criticam e reclamam sobre meritocracia, falam sobre vitimismo quando o negro reclama de racismo. Quando tá tudo na cara de todo mundo, basta só as pessoas quererem ver, né? Só que muitas vezes as pessoas não querem ver. Então, temos que continuar lutando, temos que continuar brigando, temos que continuar gritando. Isso eu falei da operação do complexo de 12 pessoas assassinadas por policiais. 3 dias depois, em São Gonçalo, João Pedro, de 14 anos, morreu. Foi assassinado por policiais dentro da sua própria casa. Isso tudo, repito, no meio de uma pandemia. Todos os outros crimes, como assalto, roubo de carro, homicídio, todos esses crimes abaixaram a porcentagem, a percentual, durante a pandemia. Menos a morte por policiais, que pelo contrário aumentou em 43%. Isso é normal?
Isso deveria ser aceitável? Não. Isso não deveria nem estar acontecendo. O povo que tá lá tá combatendo contra a fome. Depois, no mesmo dia, no dia 18, em Acari, outro jovem foi assassinado e torturado pela polícia. Dia 20, 2 dias depois que aconteceu essa questão do João Pedro, que foi amplamente divulgado, foi a vez do João Vitor, na Cidade de Deus, aqui no Rio. Você vê que o Estado não tá nem aí, ele quer matar. E ele quer matar pessoas negras, ele quer matar pessoas pobres, ele quer matar pessoas da favela. Essa guerra não é contra as drogas. Porque aconteceu aí que o avião da FAB, que tava com a comitiva que apoiava o Bolsonaro, o cara foi preso lá na Espanha com 39 quilos de cocaína. No avião presidencial. Então, será que realmente tem essa guerra às drogas? Será que o povo tá realmente preocupado com isso? Ou será que eles estão preocupados em matar negros e pobres? E favelados? Complicado, né? A gente tem que parar pra analisar, porque não adianta, sei lá, depois no Facebook dele ou no Instagram dele, questionar quando alguém tá, né, no seu momento de luto, que eu costumo dizer que às vezes o negro nem tem isso, porque quando ele não tem nem tempo de curtir o luto dele, porque ele já tem que ir pra televisão se justificar que aquele ente querido que ele perdeu não era bandido. Porque essa seria uma justificativa aceitável pra morte de uma pessoa. E não é bem assim. No Morro da Providência, um dia depois dessa operação que teve na Cidade de Deus, dia 21 de maio, foi a vez do Rodrigo Cerqueira. Na Cidade de Deus, no dia 25 de maio, uma jovem acordou com estilhaços na cabeça por causa de outra operação policial que teve na Cidade de Deus. O Estado está preocupado? Depois do dia 18 de maio, ainda houveram várias coisas até o dia 25 de maio. O governador não apareceu na televisão no dia da morte do João Pedro. Ele não se deu nem a dignidade de pedir desculpa para a família. Ele simplesmente respondia com uma mensagem automática no Instagram que aquilo tinha sido que os policiais foram cumprir uma ordem de operação policial contra as drogas. Agora imagina você perder o seu filho que está dentro de casa, não ouvir nada do governador. Esse rapaz, esse menino, né, que ele era uma criança de 14 anos, ele foi levado pelos policiais no helicóptero. Os familiares deles ficaram sem notícias de saber o que tinha acontecido com ele toda a noite e só foram encontrar no dia seguinte no IML, Instituto Médico Legal, onde você identifica o corpo quando tá morto. Isso não deveria ter acontecido, isso não é legal. Por que eles têm essa liberdade de fazer isso com o negro? Por que toda vez a bala perdida e a bala de operação policial encontram um negro? Por que as pessoas estão mais à vontade a fazer essas atrocidades, a agredir, tanto fisicamente quanto verbalmente, quanto constranger pessoas negras, quanto matar pessoas negras? Porque tem também a certeza da impunidade. De 2000 a 2015 foi feito um estudo onde a taxa de morte, né, de assassinato de pessoas brancas permaneceu estável, enquanto que as de pessoas negras subiu 18%. De 100 pessoas mortas, 71 pessoas assassinadas são negras. Isso não tem que ser banalizado, e eu vou continuar repetindo isso. Sobre a questão que aconteceu na operação policial aqui na Cidade de Deus, pessoas estavam fazendo doações de cestas básicas de comida para as pessoas dentro da favela. E no meio disso, de ações sociais, a polícia achou uma boa ideia começar um tiroteio, começar um banho de sangue. Aí depois de todas as manifestações, o governador pensou e numa reunião decidiu que não deveriam ser feitas operações quando estão acontecendo essas ações sociais. E aí chegamos à parte da questão do coronavírus, né, do Covid-19, que também a população negra morre mais do que a população branca. E por que isso? Porque foi feito um estudo onde que a população negra trabalha mais em
empregos considerados essenciais para a população, como motorista de ônibus, funcionários de supermercado, entregadores de delivery, e essas pessoas estão expostas o dia inteiro, seja no próprio emprego, seja ela indo no transporte público para ir ou voltar do trabalho. Então, essas pessoas, como o contágio é feito através de pessoas, isso expõe muito mais a população negra. Além disso, lá nos Estados Unidos tem muita gente, os afro-americanos, muitos deles têm hipertensão e diabetes, que é a questão também que está incluído no grupo de risco. E além disso, muitos deles não têm plano de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos a situação de saúde é bem caótica, porque é bem caro os planos de saúde. A maioria das pessoas negras não tem. Isso agrava, porque quando você tem um problema, você não consegue curar. E além disso, tem a questão do racismo também, onde já foi comprovado que pessoas negras têm um tratamento completamente diferente de pessoas brancas e as pessoas têm uma demora mais no atendimento, elas não são atendidas às vezes como deveriam ser e não são levadas a sério do jeito que deveriam ser levadas. Existe essa diferença, infelizmente. São fatores determinantes para a vida de qualquer pessoa, né? E essa é só mais uma questão que a gente tem que lutar também, né, para sobreviver aí no dia a dia sendo negro em uma sociedade racista. Só uma observação também que eu li, em Chicago, 30% da população é negra, ou seja, uma percentual bem baixa. Sendo que quando se fala de morte por Covid-19, 70% da população que está morrendo por Covid-19 em Chicago é negra. Coincidência? Bom, gente, agora falando dos Estados Unidos, vamos falar sobre George Floyd, né? Eu acredito que vocês tenham ouvido ou visto nesses últimos dias que George foi assassinado brutalmente por policial Derek Chauvin. E tinha outro policial presente na hora do crime, que era o Total, um outro policial também. O Derek assassinou o George com o joelho pressionado no pescoço dele por mais de 10 minutos, onde o George falava e afirmava que não conseguia respirar e simplesmente esse policial, esse monstro, continuou apertando o pescoço dele, mesmo com a pressão das pessoas que estavam ali em volta, mesmo sabendo que estava sendo filmado, matou o George, que foi asfixiado até a morte na frente de várias pessoas, na frente de um telefone e na luz do dia, e ele estava completamente confortável com isso. Umas partes do vídeo que eu vi, ele estava assim, parecia que ele estava fazendo, não sei, uma coisa assim normal do dia a dia dele. E o outro policial também, todo mundo em volta gritando e falando: o cara vai morrer, solta ele não tá respirando, o nariz dele tá sangrando, ele tá parado. E só depois de mais de 10 minutos, que o cara, quando foi morto, ligaram pra ambulância e falaram: temos um problema, o cara está passando mal. E aí a ambulância chegou e eles, depois de tudo isso que aconteceu, quando foram entrevistados e saiu uma nota da polícia, eles simplesmente falaram que ele tinha problemas médicos e que ele tinha passado mal. Então, assim, o que a polícia ia contar era uma história totalmente diferente do que tinha acontecido. Ele ia passar, se não tivesse tido um telefone ali, celular, para gravar tudo aquilo, a polícia ia simplesmente dizer que ele morreu quando ele chegou no hospital por causa de problemas médicos. Então, essa é uma outra coisa. Temos que denunciar todos esses atos, temos que combater. Quando a gente tiver um celular à nossa disposição, filmem ações policiais truculentas, uso de autoridade, porque isso não pode continuar. São anos e anos e anos e anos e anos que isso acontece. A cor da pele da vítima é sempre a mesma e a consequência disso é sempre muito branda pro assassino, pro bandido que fez isso. O bandido que deveria garantir os direitos da população tá matando essa população. Só que é uma parte da população específica. Então a gente tem que denunciar, a gente tem que reclamar, a gente tem que se manifestar, a gente tem que fazer barulho. Seja denunciando pela internet, fazendo boletim de ocorrência, a gente tem que denunciar. Não dá mais pra ficar calado, não dá mais pra não se manifestar, não dá mais pra não querer se envolver naquilo. Esse racismo, todas essas coisas que estão acontecendo, são coisas
feitas e criadas por brancos. Então, se você é branco e você tá me assistindo, quando acontecer alguma coisa assim, publica no seu Instagram, coloca sim a hashtag, conversa com seus parentes para isso não acontecer. Debate, conversa com a pessoa, se quem fizer piada racista, eu falo isso sempre. São pequenas ações que vão definir a vida de uma pessoa negra um amanhã. Porque isso faz com que essas piadinhas, essas mini agressões, né, vamos chamar assim, se transformem no homicídio de amanhã de uma pessoa negra. Isso não tá legal, isso não tá bem, isso não é pra ser motivo de risada em janta de família. A gente tem que começar a debater isso já, é pra ontem. Ai, eu não quero me indispor. Imagina pra gente que tá fazendo isso desde que a gente nasceu, tendo que se indispor com pessoas o tempo todo. É hora de vocês começarem a fazer alguma coisa. Porque a gente tá lutando pela gente, mas e vocês? Não adianta chegar e falar, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro. Você tá defendendo o seu amigo negro quando ele não tá presente? Quando tem uma reunião de família e tem aquele tiozão falando merda e você fica rindo porque você não sabe mais ou menos como agir, você fica sem graça, você não quer criar aquele clima. A morte de uma pessoa negra é resultado de várias ações, inclusive essas. Então comecem a fazer alguma coisa. Comecem a se impor. Comecem a dizer que isso não é legal, que isso não é piada. Porque essa é a verdade. Voltando ao caso do George Floyd, o que ele fez de tão grave pra ele ser morto e assassinado como um animal, assim, brutalmente na frente de pessoas, que fez parecer que a gente tinha voltado na época medieval. Ele era segurança de um restaurante, ele trabalhou em projetos sociais também, ele tinha uma filha de 6 anos, ele era casado, e ele foi em uma loja e tentou fazer uma compra com uma cédula que era falsa, uma cédula de $20. A vida de George Floyd foi fruto de $20, de uma denúncia de uma cédula de uma compra de $20. A loja acionou a polícia encontrou ele, parou ele no carro que ele tava, tirou ele do carro, falou que ele opôs resistência, sendo que George estava desarmado, não opôs resistência, nos vídeos dá pra ver, ele não estava fazendo nada, ele não estava revidando, ele não estava sendo resistente com os policiais, ele não estava agredindo ninguém. Então o porquê daquela ação contra George? Simplesmente porque ele era negro. Por que essa tranquilidade toda dos policiais em estarem tão tranquilos com toda aquela truculência que eles estavam fazendo, com aquele abuso de autoridade, com aquela cena animal que eles fizeram? A certeza da impunidade. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem quem eram os policiais? E eu fui dar uma lida porque eles simplesmente foram só demitidos, depois de tirar a vida de um pai de família, de um cara que trabalhava e que cometeu um erro, não sei se proposital ou não, de tentar usar uma nota falsa de $20 numa loja. Ele foi assassinado assim. Agora, quem são os policiais que tiraram a vida desse homem? O Derek era um policial que trabalhava há 19 anos. E em 19 anos ele já foi denunciado 20 vezes por atos violentos e abuso de autoridade na polícia, e já tinha 2 cartas também. A maioria dessas vezes, dessas denúncias e desses processos foram arquivados. O Total também já foi denunciado inúmeras vezes por ações violentas, e em 2014 ele foi denunciado por um homem negro simplesmente por ter batido nele com outro policial que estava no dia, nesse homem negro, enquanto ele caminhava na rua e estava indo para casa da sua namorada. O que aconteceu? Um acordo de $25 mil para encerrar o caso também. Ontem e anteontem fizeram manifestações em Minneapolis porque a população não aguenta mais. E aí teve muita gente reclamando, falando: isso é vandalismo, por que que eles não protestam pacificamente? Gente, tem uma hora que não dá mais, a gente não aguenta mais, a gente fica cansado fisicamente, psicologicamente, principalmente porque eu não sou amiga do George, eu não conheço o Eric Garner, que foi um outro negro nos Estados Unidos assassinado, e o crime dele foi vender cigarros na rua. Ele foi morto também depois de falar 11 vezes que não conseguia respirar.
Ele foi asfixiado e não conseguiu, não resistiu. Eu não conhecia nenhuma dessas pessoas, mas eu não preciso conhecer para eu sentir a dor, para eu pensar como que a família foi interrompida, como que uma criança ficou sem o pai dela de uma maneira tão brutal, tão animal. E assim, não dá mais, tem horas que a gente não aguenta, são anos e anos e anos e anos de protestos pacíficos, hashtags que são subidas, vídeos que são mostrados, e aí o que acontece? Um policial há 19 anos já foi denunciado 20 vezes. 20 vezes. E por causa de uma cédula de $20, um negro perdeu sua vida. Por esse bandido que já foi denunciado 20 vezes. Então não venham defender policial que tem esse tipo de ação. Porque ele não está sendo pago para isso. Ele está sendo pago para proteger os cidadãos. Não para matar. Não para ser um bandido, um assassino, que é isso que eles são. Então, quando fizerem manifestações, quando as pessoas reclamarem de racismo, quando reclamarem de que você não tá fazendo uma piadinha legal, não fala que é mimimi. Porque essa pessoa já passou por tanta coisa, e mesmo que não seja ela passar por aquilo, ela sofre psicologicamente. Eu tenho certeza que qualquer negro, em algum momento da sua vida, já sofreu racismo. Então não minimizem a dor e a luta de outros negros. Se você não tem nada pra dizer e você pensar em abrir a sua boca pra falar, isso é mimimi, isso é palhaçada, isso é frescura, agora toda vez o negro tem que aparecer na televisão, nossa, que forçação de barra. Fica quietinho, porque você não sabe o que a gente tá passando. E não sabe o que outras pessoas passaram pra gente estar aqui. É muito difícil você ter que passar por certas situações só por causa da cor da sua pele. É o que falam, ser negro não deveria ser uma sentença de morte, mas infelizmente é. Negros são alvos quase que mais da metade de vezes do que brancos de serem mortos. Coloquem a mão na consciência, vejam o que vocês podem fazer e façam. Denunciem. Se vocês verem um ato violento, coloque o celular para filmar, tenta parar aquela situação. Se você vê uma situação de racismo, não finge que nada está acontecendo, isso não ajuda em nada. Se solidarizem com a pessoa que está sendo ofendida. Se ofereçam para ser testemunhas se vocês viram toda a ação. Parem de ficar achando que calado, que eu não quero discutir política, eu não quero discutir racismo, eu não quero discutir homofobia, que você tá sendo legal com alguém. Não, você tá do lado do opressor. Quando você não se manifesta, você tá do lado do opressor. Uma situação de justiça. Comecem a pegar as responsabilidades de vocês. A gente tá tentando fazer alguma coisa. E vocês, brancos, o que vocês estão fazendo pra parar o que vocês criaram? É um assunto bem difícil, é um assunto bem chato. Eu sei que muitas vezes as pessoas não querem ouvir porque é mais fácil. Eu não tenho nada a ver com isso. Não foi na minha casa, não foi meu filho, não foi minha mãe. Não fui eu que fiquei sem pai. Você não quer entrar naquela bad vibe de saber o que tá acontecendo, porque daquilo você não quer se informar. Só que quando você vê que o problema tá na sua cara, tenta pelo menos não virar e fingir que nada tá acontecendo. Tá? Porque isso influencia e pode salvar a vida de alguém. Pensem nisso. Não esperem só os negros ficarem lutando por negros, os gays ficarem lutando por gays. Eu não preciso ser gay, trans, lésbica pra lutar contra a homofobia. Eu não preciso ser negra para lutar contra o racismo. Eu não preciso ser sempre daquele país para eu lutar contra a xenofobia. Se eu estiver bem, o outro vai estar bem. A gente vive em sociedade. Então a gente tem que começar a pensar no coletivo e parar de pensar no próprio umbigo. Mas se você defende tanto que não é racismo, que não é homofóbico, que você faz o que você pode, faça realmente o que você pode. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, eu espero que vocês tenham entendido o recado, eu espero que realmente vocês façam alguma coisa, o que vocês puderem quando acontecem essas atrocidades, inclusive divulgar, porque quando ganha proporção maior, mundial, internacional, é mais fácil de ocorrerem ações. E esse caso do George Floyd foi uma delas, porque por 20 vezes o Derek foi denunciado. Agora imaginem quantas pessoas não denunciaram por medo de represália, por medo de morte. Imaginem quantas pessoas não tiveram a força,
ou tiveram medo, realmente, pela sua vida e pela vida de sua família e não denunciou ele. Imagina quantas pessoas ele não já matou e que saiu como se fosse um problema médico, um problema hospitalar. Então denunciem, reclamem, apoiem as manifestações na sociedade, se informem, repreendam as pessoas que fazem piadas racistas ou que tenham frases racistas, falas racistas. Isso não é legal, isso também é a consequência e pode ser a causa da morte de uma pessoa. Façam a parte de vocês. Quanto mais a gente reclamar, menos as pessoas vão se sentir confortáveis para fazer e elas têm que pagar. Temos que pedir por justiça. Por 20 vezes o Derek ficou impune. Por 20 vezes um bandido ficou impune. Por 20 vezes um assassino ficou impune. E qual foi o crime do George? Usar uma nota de $20 falsa numa loja. Qual foi o crime do Eric Garner, assassinado também, homem negro de 43 anos nos Estados Unidos? Vender cigarros na rua. Qual foi o crime do João Pedro? Estar em casa, ser uma criança negra. Isso tem que acabar, isso não tem que ser mais normal. E é isso, gente, um beijo. Vidas negras importam, subam sem hashtags, façam a parte de vocês, tá?